partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. O que é destaque nesta sexta-feira? 4.000 contêineres pendentes de fiscalização, CREB dos auditores da Receita Federal prejudica a produção industrial do final de ano no polo industrial. Manaus vai sediar Seminário Nacional de Tecnologia da Informação. Justiça considera a lei do estacionamento inconstitucional. Secretário de Segurança diz que homicídios diminuíram 26% no Amazonas. Inspeções do Tribunal de Contas do Estado detectam 42 irregularidades nas prefeituras do interior. Justiça Federal nega a suspensão do Enem. Polícia Federal do Brasil e do Paraguai fazem ação contra tráfico internacional neste início de manhã. Lula faz articulação para evitar a debandada do PT. Maioria do STF vota contra réus na linha sucessória. Entra em vigor nova trégua humanitária decretada pela Rússia em Alepo. Acordo do clima de Paris entra em vigor oficialmente hoje. A ONU fala em tragédia humanitária se não forem reduzidas emissões de gases do efeito estufa. Rapaz de 18 anos morre por overdose no Novo Israel. Homem é morto durante assalto à padaria no Nova Cidade. O Jornal da Manhã começa agora. 5h48 em Manaus. Previsão do tempo. Chuva de curta duração que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Temperatura máxima de 31 graus. É o que diz o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Climatempo fala que é de 60% a probabilidade de chover 12 milímetros com temperatura máxima de 34 graus. 25 graus o momento aqui no sítio histórico da cidade, com 75% de umidade no ar. Os ventos estão com 9 km/h de velocidade. Hoje é sexta-feira, 4 de novembro, é o 38º dia do ano. Faltam 57 para acabar 2016. É dia de São Carlos Barromeu. É também o Dia Nacional do Escoteiro e o Dia do Inventor. O Rio Negro não subiu e nem desceu de acordo com a leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar estava em 18,32 metros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes amanhece operando sem restrições para pousos e decolagem. Registros da história. Fatos acontecidos nessa data. 1896, Guerra de Canudos, primeira expedição é enfrentada. 1918, Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro rende-se para a Itália. 1922, no Egito, arqueologistas britânicos Howard Carter e seus homens acham a entrada para a tumba do faraó Tutankhamun, no Vale dos Reis. 1924, União dos Escoteiros do Brasil, a UEB é fundada. 1942, Segunda Guerra Mundial, Segunda Batalha de El Alamein, o marechal de campo Erwin Rommel desobedece ordens diretas de Adolf Hitler para resistir na linha de El Alamein e inicia uma retirada que terminou com a rendição das forças do eixo na África do Norte. 1995, o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin é assassinado pelo extremista judeu Yigal Amir. E em 2008, Barack Obama era eleito como 44º presidente dos Estados Unidos. Agora 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Eduardo, vamos começar falando sobre uma operação que está sendo realizada agora pela Polícia Federal ao amanhecer do dia. A Polícia Federal deflagrou ainda há pouco a Operação Cavalo Doido, que busca desarticular uma quadrilha de traficantes internacionais de drogas. Segundo as investigações, o grupo agia distribuindo entorpecentes produzidos no Paraguai, nos estados de Goiás, Pará e Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Federal, trata-se de uma das maiores operações dos últimos anos. Estima-se que o grupo tenha movimentado mais de R$1 bilhão. Foram bloqueadas 80 contas bancárias suspeitas de pertencerem ao grupo. Ao todo, são 81 medidas judiciais, sendo 21 mandados de prisão preventiva, 11 mandados de prisão temporária, 15 conduções coercitivas, quando a pessoa é levada para prestar esclarecimentos, e 34 mandados de busca e apreensão. Os mandados estão sendo cumpridos em Goiás e Mato Grosso do Sul.
São mais de 200 policiais participando da operação que está sendo realizada em conjunto com a Polícia do Paraguai. 5h51 em Manaus. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que o túnel de aproximadamente 10 metros de comprimento encontrado na unidade prisional do Puraquequara seria usado por cerca de 500 detentos para a fuga. Poderia ser usado. Esse é o 8º túnel encontrado em unidades prisionais neste ano. A SEAP informou que o túnel foi feito na cela 9 da galeria 9 da unidade. Pellegrini, os meninos se preparavam para uma grande fuga. Paulo Guerra, e essa seria uma das maiores da história. Paulo Guerra, essa nova administração da SEAP, nós aqui na Difusora, no Jornal da Manhã, no programa do Valdir também, já cobrimos várias tentativas esses planos foram frustrados de fuga aí na administração do doutor Florencio. Paulo, já foram vários túneis, eu lembro também que eu fui lá no IPAT, foram escadas apreendidas e outros tipos de materiais usados para escavação aí de túneis. A revista agora é muito minuciosa e o que resulta nisso aí, na frustração dessas tentativas de fuga. Imagina, Paulo, um túnel desse que já estava com 10 metros aí, na quantidade de presos que sairiam aí, com certeza, através desse túnel. Pellegrini, e o transporte coletivo nesse instante na cidade, onde tivemos uma normalidade, hoje como é que está? Tranquilo, Paulo Guerra, nós já passamos, tivemos o cuidado com a tua orientação de logo pela manhã passarmos na empresa. Passei na Global, conversava com os funcionários lá na frente, tá tudo aparentemente tranquilo. Na União Cascavel também e na empresa Líder, a Líder que deu aquele probleminha ontem, mas hoje funcionando na mais absoluta normalidade. E aconteceu uma morte por overdose, mas o que nos chama a atenção foi esse crime acontecido em uma padaria, não é, Pellegrini? Um homem de um pouco mais de 50 anos foi morto por 3 assaltantes, é isso? Pois é, Paulo Guerra, os assaltantes entraram nessa padaria, anunciaram o assalto. No momento não havia clientes na padaria, né? Por incrível que pareça, naquele momento não havia nenhum cliente. Os ladrões já estavam de posse da renda da padaria, R$400 em dinheiro, e os funcionários estavam por ali todos rendidos, deitados no chão. De repente, esse senhor de 60 anos de idade, que era um prestador de serviços da padaria, acabou levantando e tentou correr. Ele foi covardemente assassinado com 2 tiros nas costas, Paulo. Os bandidos atiraram nas costas da vítima, que infelizmente acabou morrendo na hora. Ontem, por volta das 21 horas, Pellegrini, a dona Fabiana, que ligou para mim agora muito aflita aqui para a Central de Jornalismo da Rádio Difusora, dizendo que ela trafegava pela Avenida Timbiras, na Cidade Nova, com o seu Celta cor placa cor prata, placas NOT 9785, quando ela foi fechada por um outro carro da mesma marca, com 3 homens dentro. Eles anunciaram o assalto, colocaram a arma na cabeça dela e levaram este veículo. Lá na Cidade Nova, Avenida Timbiras, na Cidade Nova, o carro é um Celta Prata NOT 9785. Qualquer informação pode ser dada aqui para a Rádio Difusora ou através do telefone 9171-1133. E os ladrões estão cada vez mais audaciosos, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, parece aquelas coisas de que a gente vê no videogame, né? Esse videogame moderno, que o cara para o carro na frente, aponta a arma, tira a pessoa violentamente e acaba levando o veículo. Mas, Paulo, a recomendação, né? Que a gente aqui, mesmo sem ser especialista em segurança, avisa sobretudo as senhoras que sempre andam com os vidros levantados, não, Paulo, para que não demore. Eles ficam procurando geralmente as vítimas aparentemente mais frágeis, como mulher sozinha no volante, etc. e tal. Então, todo cuidado é pouco para conseguir se livrar um pouco aí da ação dos bandidos. Principalmente em semáforos, há de se ter cautela. Pellegrini, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Paulo, nós vamos voltar com essas e outras informações. Vamos dizer também, Paulo, que houve uma manifestação ontem à noite na Avenida Tefé
pela falta de energia. Os moradores ali da Tefé e do Beco União atearam fogo em pneus, fizeram barricada, fizeram um protesto devido à falta de energia que vem acontecendo constantemente naquela área da cidade. Tá na moda agora esse negócio de colocar pneus e interditar ruas. Pois acaba prejudicando, Paulo, quem não tem nada a ver com essa situação. Por exemplo, teve pessoas lá que ficaram mais de 1, 2 horas e essas pessoas, nenhum deles é que fornece energia para aquele local e acabaram prejudicadas. Então, um tipo de manifestação como essa acaba partindo para vandalismo e com certeza acaba aí, tirando, né, Paulo, a paciência, prejudicando as pessoas, né, no seu ir e vir. Com certeza. 5h57. Neste final de semana, a Orla da Ponta Negra ganhará circuito gastronômico no lançamento do Festival Bar em Bar 2016, edição Cervejarias, que acontecerá sábado e domingo de 17 às 23 horas. O Festival Bar em Bar 2016, edição Cervejarias, acontecerá no período de 5 a 20 de novembro nos estabelecimentos participantes filiados à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Amazonas. A Biblioteca Pública do Amazonas vai lançar hoje 3 obras de literatura fantástica da editora Lendari, Quase o Fim, da autora Leila Plácido, A Rainha de Maio, do autor Jean Santos, e Minhas Conversas com o Diabo, do autor Mário Bentes. O evento contará com a presença dos 3 autores amazonenses que estarão em uma noite de autógrafos e conversando com o público sobre suas obras. O evento começa às 17 horas e irá até às 20 horas. A Biblioteca Pública do Amazonas fica localizada na Rua Barroso, esquina com a 7 de setembro. As danças circulares dos povos, ferramentas de integração comunitária, autoconhecimento, educação, saúde, comunicação e desenvolvimento humano, com abordagem transdisciplinar, estarão disponíveis ao público neste mês de novembro. Esse resgate da cultura universal acontece nos próximos dias 18 a 19 horas com o baile circular no Largo de São Sebastião, no centro, e 19, Parque Municipal do Idoso, no bairro do Parque 10, na zona Centro-Sul, com o apoio do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura. Viagem brincante, poética e sagrada com danças circulares dos diversos povos no coração da Amazônia. O evento também vem para celebrar os 347 anos de fundação da Paris dos Trópicos. E atenção para este comunicado. A Colônia dos Pescadores de Manaus convoca os pescadores a associar-se que estejam no exercício da atividade da pesca para dar entrada no seguro-desemprego do pescador artesanal referente ao biênio 2016-2017. A recepção do seguro correrá até o final do mês de novembro de 2016 na sede da Colônia dos Pescadores, situada na Rua Vista Alegre, número 32, bairro de Educandos, em frente à feira da Pan Air. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã, Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Olhona em Boa Vista do Ramos. Nova FM de Nova Olinda do Rio Norte. Madeira em Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Panamá FM em Anama. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Acompanhe Eu e Você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Iranduba.net. Gospel 7 de Manacapuru. O tempo é bom em Manaus. No momento a temperatura é de 25 graus, a umidade do ar é de 75%. 6h03 em Manaus. Vamos voltar às ruas da cidade com informações do repórter Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra, e a informação vem da rua, literalmente, Paulo Guerra. Acidente de trânsito com morte agora há pouco, Avenida São João, no Manoa. Um motoqueiro bateu violentamente na frente do ônibus. O ônibus vem a sair no cruzamento e o motoqueiro bateu bem no canto, bem na frente do ônibus e morreu na hora. Avenida São João, bairro do Manoa. Paulo Guerra, é aguardado por aqui uma viatura do Instituto Médico Legal. Ainda não está no local. Acabou de acontecer esse acidente com morte, Avenida São João, a famosa estrada do Manoa. Paulo Guerra. Lamentável um acidente logo nesse início de manhã envolvendo um motociclista que morreu lá no Manoa, como acaba de informar o Alberto Peregrini, que daqui a pouco trará mais detalhes. Temos informações agora de Manacapuru. José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Quem precisa dos serviços do Ministério do Trabalho aqui em Manacapuru está encontrando dificuldade para ser atendido. É que a única unidade de atendimento ao público que funcionava na Avenida Ribeiro Júnior, no centro da cidade, encontra-se fechada. A população reclama
a falta de atendimento. O motivo do fechamento é desconhecido, mas segundo informações não oficiais, a crise obrigou a transferência do órgão para uma das salas do pronto atendimento ao cidadão PAC Manacapuru, localizado no Boulevard Pedro Ratti, na Terra Preta. Apesar da informação ser verídica, quem nos últimos dias procurou atendimento do local indicado também não conseguiu ser atendido. O local está preparado para o funcionamento do órgão, mas não há funcionários para atender quem precisa dos serviços. Por isso, se você que vai tirar a carteira de trabalho ou dar a entrada no seguro-desemprego e outros serviços, terá que esperar um pouco mais. A abertura do posto está prevista para o dia 7 de novembro. Assim informou um servidor do PAC. Para o Jornal da Manhã, Zeg Deg. 6h05 em Manaus. As redes sociais estão divulgando aí que o prefeito eleito de Iranduba estaria envolvido com tráfico de drogas. J. Rai, conta essa história. Daqui a pouco o J. Rai vai falar sobre esse assunto, o prefeito rebatendo essa informação que está aí circulando nas redes sociais. Daqui a pouco o J. Rai vai trazer aqui os detalhes sobre esse assunto. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania realiza o 7º pronto atendimento ao cidadão PAC alternativo nesse sábado, das 9 às 4 da tarde, no Shopping Cidade Leste, no bairro Tancredo Neves. No local serão emitidos RG, primeira e segunda vias, CPF também primeira e segunda vias, e disponibilizados os serviços de fotografia e cópia de documentos. Serão distribuídas 600 senhas para a emissão da RG. Para a CPF, as senhas vão ser ilimitadas. Agora sim, vamos retomar o contato com J. Rai. Paulo Guerra, o prefeito eleito de Iranduba, Francisco Gomes da Silva, o Chico Doido, do Democratas, rebateu veementemente na tarde de ontem a acusação veiculada em redes sociais, dando conta de que ele seria traficante de drogas. O nome de Chico Doido é citado em um vídeo gravado supostamente em uma penitenciária do Amazonas. Na gravação, um interlocutor não identificado dialoga com outras duas pessoas. Elas seriam o agricultor José Alberto dos Santos Saraiva, morto há 3 dias no Instituto Penal Antônio Trindade Uipate, e o caseiro Raimundo Nonato de Souza. Roberto Carlos, como é conhecido, era quem pilotava a lancha em que estavam 2 policiais de Iranduba mortos no início da semana passada na Ilha da Paciência, em suposto confronto com traficantes colombianos. Diante da repercussão negativa que o vídeo teve nas redes sociais, o prefeito eleito Chico Doido repeliu a associação do nome dele, feita pelo interlocutor que teria gravado o vídeo, ao tráfico de drogas. Eu vivo trabalhando de domingo a domingo, J. Rai, para me ter minhas coisas, para me pagar minhas contas, para me ter minhas coisas em dia. Eu não vivo atrás de coisas erradas. Gente, é muito ruim, é muito triste você passar por isso que eu estou passando. Estou me sentindo assim, sabe, humilhado. Eu e minha família nós estamos conseguindo dormir direito, né? É uma coisa muito triste para uma família, você chegar, o teu irmão ou tua irmã chegar, mano, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, minha mana. É os meus inimigos que estão querendo me destruir. Mas acima deles tem Deus. E Deus, eu tenho certeza que Ele está conosco, está comigo, e nós vamos vencer essa barreira, J. Porque Deus é maior, Deus é poderoso, e eu confio muito nele, meu amigo. O prefeito eleito de Iranduba, Francisco Gomes, finalizou a entrevista adiantando 2 nomes que vão compor o seu futuro secretariado. A primeira-dama Thelma Viana, que vai comandar a pasta da assistência social, e o delegado da Polícia Civil, George Gomes, cujo cargo, segundo Chico Doido, ainda falta definir. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus, e pensar que tem gente que vai para os Estados Unidos para conversar com Deus deitado na cama. A nova edição do Superfeirão Limpa Nome da Serasa, que começa no próximo dia 8, é uma oportunidade para quem está negativado conseguir descontos especiais
e condições de pagamento diferenciadas para encerrar o ano com nome limpo e entrar em 2017 com a vida financeira mais organizada. Aproveitar parte do 13º salário, cuja primeira parcela é normalmente paga em novembro, para renegociar dívidas atrasadas, pode ser uma alternativa para que os milhões de brasileiros em situação de inadimplência possam reorganizar a vida financeira e reabilitar o crédito. Durante o Superfeirão da Serasa Experian, o consumidor pode negociar sua dívida diretamente com a empresa participante, o que aumenta as chances de um acordo mais satisfatório para ambas as partes. Isso porque as empresas estão dispostas a oferecer boas propostas com o objetivo de facilitar a conversa e proporcionar um bom resultado ao final do acordo. Segundo o estudo da Serasa Experian, em agosto deste ano o país contabilizava 59,3 milhões de inadimplentes, que representa cerca de 40% da população acima de 18 anos. A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas Imã realizará no dia 27 próximo domingo a 14ª edição da tradicional Corrida pela Vida. O percurso oficial da prova é de 5 quilômetros com largada às 7:30 da manhã da sede da Fundação Hemoan. O evento integra as comemorações do Dia Nacional do Doador de Sangue Voluntário, comemorado no dia 25 de novembro, e também tem o objetivo de incentivar a participação do público em geral a praticar exercício físico. A Secretaria de Política Fundiária irá realizar neste mês de novembro reuniões com as 2.650 famílias que serão beneficiadas na ação de regularização fundiária 2016 na área urbana de Manaus. Vamos promover a regularização fundiária em parte dos bairros Redenção e Armando Mendes para entregar aos moradores o título definitivo de seus imóveis, afirmou o secretário de Estado de Política Fundiária, Ivanhoé Mendes. A primeira reunião será na próxima terça-feira, dia 8, com moradores do bairro da Redenção. 6:11. A empresa estadual de turismo Amazonas Tour e a Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança divulgam nesta sexta-feira o resultado da pesquisa socioeconômica da temporada 2015-2016 de cruzeiros marítimos, além da estimativa para a próxima temporada, que começa no dia 11 de novembro, quando chega a Manaus o navio Sirena, com 1.084 turistas americanos e canadenses. Além dos dados que servem de base para a melhoria no receptivo dos navios e outros serviços, a Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança vai divulgar o plano de segurança para a temporada 2016-2017. O Amazonas vai receber nesta temporada mais de 24 mil turistas em 20 navios. FIA vai emitir a ata carnê passaporte de mercadorias para exportação e importação temporárias. Amazonas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul e Pernambuco também poderão emitir o documento que permite a importação e a exportação temporária de bens sem incidência de impostos. O documento aduaneiro permite exportar e importar bens temporariamente sem a incidência de impostos em 75 países, reduzindo a burocracia e estimulando a participação de empresas brasileiras no mercado internacional e a atração de grandes eventos no país. No primeiro semestre de 2016, em todo o mundo foram emitidos 95.846 documentos, amparando mais de 11 bilhões de dólares em bens. Os países que mais usam o instrumento são a Suíça, a Alemanha, Estados Unidos, França, Itália e Japão. A Lei Municipal número 417/2015, que trata da isenção da taxa de estacionamento em shoppings de Manaus para quem comprovar despesas de 10 vezes o valor da taxa ou a permanência gratuita por até 30 minutos no local, foi declarada inconstitucional pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas em julgamento nesta semana. O Tribunal Pleno concordou em sua maioria com o voto do relator do processo, desembargador Wellington José de Araújo, pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade movida pela Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abras. O Ministério Público também se manifestou pela inconstitucionalidade. A Lei número 417 de 23 de dezembro de 2015 dispõe sobre a isenção da taxa de estacionamento a usuários que comprovem compras efetuadas no valor correspondente pelo menos 10 vezes o valor da taxa de estacionamento em shopping centers no município de Manaus e da outras providências. A única coisa que não pode ser retirada é a carência de 30 minutos, porque de repente se uma pessoa for deixar alguém em um shopping, terá que pagar o estacionamento só para adentrar ali e deixar um passageiro. Gestores públicos, pesquisadores e profissionais da área de TI governamental de diversas partes do Brasil têm um encontro marcado em Manaus entre os dias 9 e 11 deste mês,
no 44º Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação para a Gestão Pública. O evento será realizado no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, com programação a partir das 8 horas. O Secop tem por objetivo promover a discussão e o aprimoramento das políticas de informática, dos modelos e experiências de informatização e do papel da tecnologia da informação no aperfeiçoamento da gestão pública no atendimento ao cidadão. Ao menos 42 irregularidades foram detectadas por equipes técnicas nas 2 inspeções realizadas neste ano em 61 municípios amazonenses. O levantamento é da Diretoria de Controle Externo da Administração dos Municípios do Interior de CAMI, setor ligado à Secretaria-Geral de Controle Externo SESEX, do Tribunal de Contas do Estado, que elencou em um relatório as 42 principais impropriedades praticadas pelos gestores nas prefeituras e nos órgãos da administração direta e indireta no interior do estado. Passíveis de multas, as irregularidades estão inseridas nos relatórios de inspeção das contas dos gestores, algumas julgadas este ano. Atualmente, os técnicos do TCE trabalham na conclusão dos relatórios da segunda etapa de inspeção realizada neste semestre. Entre as irregularidades mais comuns encontradas nas contas entregues até o dia 31 de março deste ano, referente a 2015, constam o atraso no encaminhamento dos registros analíticos contábeis, os balancetes mensais via sistema e-contas e a não alimentação do mesmo, desatualização dos dados no portal da transparência, descumprimento do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público, inexistência de sistema de controle de registro do patrimônio e departamento específico e ausência de comprovação de gastos com diárias, como bilhete de passagem aérea, fluvial ou terrestre e falhas em processos licitatórios. Após julgados, os processos são encaminhados ao Ministério Público do Estado para providências que se fizerem necessárias. 6h16 em Manaus. As mortes a esclarecer cresceram 128% no Amazonas em 2015. Os números constam do 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado ontem. O relatório apontou ainda que os latrocínios, roubos seguidos de morte tiveram alta de 68%. No ano passado, o estado registrou em média um homicídio doloso quando há intenção de matar a cada 8 horas. A pesquisa coordenada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública leva em consideração os anos de 2014 e 2015. E sobre o 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que os órgãos de segurança têm atuado para diminuir os indicadores criminais apontados nesse documento, publicado ontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os resultados já estão aparecendo com a redução dos indicadores dos homicídios em 2016. Até outubro deste ano foram registrados 819 casos de homicídios no estado contra 1.116 casos no mesmo período de 2015, uma redução de 26,6%. Segundo o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, em 2015, ocorrências atípicas de violência contribuíram para o aumento dos homicídios. Manaus passou por 3 ocorrências atípicas com maiores números de mortes, entre elas o fim de semana de julho de 2015, quando 36 pessoas foram assassinadas com arma de fogo. Essas ocorrências refletiram no aumento do número de homicídio no Amazonas, explicou ele. Polícia. Alberto Peregrini, o corpo do motociclista já foi retirado do local? Ainda não, Paulo Guerra, ainda não, continua na Avenida São João, no Manoa, aguardando os homens da perícia que já estão em deslocamento e também o carro-tumba do Instituto Médico Legal. Paulo. Vamos então ao noticiário policial. O que aconteceu na noite e madrugada na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos ao nosso noticiário policial, Paulo Guerra, e já vamos dizendo que a pedra praticamente vazia, apenas um homicídio. É com alegria que a gente divulga a diminuição no número de mortes na cidade, graças à Secretaria de Segurança. Mas, Paulo Guerra, no campo do Manoa, o pau comeu a noite de ontem. Uma briga envolvendo supostos galerosos deixou os moradores aterrorizados por volta de 23 horas. Era a noite de ontem, no Pronto Socorro Platão Araújo, na Avenida Grande Circular, de plantão doutor
Daniel Roger do SEMAN também estava de plantão ontem à noite, e as informações do Platão Araújo são as seguintes: Paulo Guerra, um homem deu entrada à vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele apanhou, Paulo, que a esposa dele resolveu falar a verdade. Ela disse que o seu filho mais novo não era dele. Revoltado, ele foi tomar satisfações com a mulher, chamando palavrões, até que chegaram os cunhados e o acalmaram com alguns bofetes. Tudo aconteceu no bairro Jorge Teixeira. Ele já vinha desconfiado há algum tempo. Ele é moreno e tem um filho branquinho do olho verde. Agora ele quer porque quer saber quem é o pai desse menino. É um menino do olho verde, de apenas 3 anos de idade, morador do bairro Jorge Teixeira. Vem mais coisa por aí, que o homem apanhou, ficou pianinho, mas depois ficou revoltado novamente, saiu de casa com apenas uma mochila nas costas. Pronto socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade. Um homem deu entrada vítima de agressão física. Um outro vítima de acidente de trânsito caiu de sua motocicleta. Uma outra pessoa foi vítima de queda de laje. As informações dão conta de que o homem estava completamente embriagado, colocou uma caixa de som, pegou uma garrafa de cachaça e começou a ouvir música por volta das 23 horas. Quando tentou calçar sua sandália havaiana, ele não acertava colocar o dedo na sandália, foi para frente, foi mais um pouco, acabou caindo da laje, ficou todo quebrado. Paulo Guerra, ele quebrou clavícula, um braço e, como diz na gíria, né? Como diz no dito popular, tá todo desmentido lá no pronto-socorro João Lúcio, tá com o pé, com o tornozelo desmentido lá no pronto-socorro. As informações dão conta de que ele deverá ficar internado por aproximadamente mais uns 2 a 3 dias depois dessa cachaçada na laje. Tudo aconteceu no bairro Armando Mendes, era noite de ontem. Pronto socorro 28 de agosto, plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. Entretanto, um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As informações dão conta de que ele ainda levou uma tijolada na cabeça. Ele é ladrão de celular, apontava faca para todo mundo e acabou levando uma tijolada na cabeça. Paulo Guerra, o tijolo acabou com a cabeça do homem, pegou 8 pontos na cabeça. Se fosse do tijolo fraco, ainda, mas é tijolo daquele bom, e ele acabou quebrando a cabeça e foi lá no município, aliás, foi no bairro Nossa Senhora de Fátima, ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Ladrão de celular levou uma tijolada na cabeça. Mas, Paulo Guerra, nós temos as informações de que lá no município de Iranduba o negócio não está fácil realmente. E agora, como se não bastasse, a prefeitura não está subtraindo dinheiro do pagamento dos funcionários do Núcleo de Apoio à Saúde Familiar, que trabalham na Secretaria de Saúde do município de Iranduba, foram surpreendidos ontem quando tiveram R$1.000 subtraídos dos seus salários. O novo secretário de Saúde, Eudes, alega que o corte foi uma ordem da prefeita Madalena, pois a folha de pagamento está muito inchada e seriam necessários baixar o pagamento de alguns funcionários. Os servidores informaram que não houve sequer comunicado prévio e que os funcionários mais novos sofreram com os cortes. Sabe-se ainda que alguns funcionários exercem a sua profissão como fonoaudiólogo, educadores físicos e nunca tiveram contratos assinados exercendo suas funções sem amparo legal e em completo descaso com as leis trabalhistas. O corte de salários de contratação é um ato claro
de improbidade administrativa e ilegalidade diante das leis trabalhistas. O caso será denunciado ao Ministério Público Municipal e Federal e ao Conselho de Saúde de Comissão da Câmara. Eu tive contato com o Fabiano Neves, que me passava as informações que a prefeita Madá mandou tirar R$1.000 do pagamento de cada um. Prefeita Madá, o negócio já tá feio, e a senhora ainda manda tirar R$1.000 da conta do pessoal. Prefeita Madalena se despedindo aí em passos terríveis da prefeitura de Iranduba. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Um garoto de programa de 20 anos de idade, alto, branco, bonito, sobrancelhudo, das coxas grossas, do abdômen definido e da pele macia e brilhante. Esse rapaz é um garoto de programa e no mundo do desfrute ele é conhecido como Playboy. Pois bem, o Playboy ontem foi preso no apartamento onde morava. O Playboy foi preso acusado de roubar uma TV de 42 polegadas de um de seus clientes, um pedagogo de 37 anos, uma verdadeira titia. Houve uma festa na casa da titia, ou seja, do pedagogo, e ele contratou os serviços de dois rapazes, esse rapaz, o Playboy, e o outro conhecido como Gabriel. Os dois se desfrutaram, beberam, fizeram a alegria das titias nesse apartamento. Era tudo quanto era homem vestido, tinha um de coelhinho, tinha outro de diabinho, e os dois fizeram a festa, fizeram a alegria nesse desfrute, Paulo Guerra. Pois bem, depois da festa, eles levaram a TV e levaram também os perfumes das titias envolvidas na festa que aconteceu no bairro Nova Cidade. O Playboy já foi ouvido, falta achar o Gabriel. O Gabriel também fez a festa e, segundo as informações, é um garoto de programa. A única pista que se tem dele é que se trata de um homem vistoso. O Playboy, e o outro é conhecido como Cavalinho. Deus me defenda, guarde. Não quero nem saber por que ele é chamado de Cavalinho. Muito bem, Paulo Guerra. Assaltos continuam acontecendo na área central da cidade, proximidades do porto. As informações dão conta de que toda noite é uma verdadeira bagunça. Os assaltantes aterrorizam quem passa no local a partir das 19 horas. Nós vamos levar ao conhecimento do secretário Sérgio Fontes essa informação, que lá com o secretário de Segurança não tem moleza. Já foi dito lá para o pessoal daquela seconda ali da área, mas não está dando jeito não. Nós vamos levar ao conhecimento do secretário Sérgio Fontes e com certeza as pessoas que procuraram a nossa reportagem terão uma resposta por parte da Secretaria de Segurança, e os bandidos que fazem graça ali na área central terão uma resposta da Secretaria de Segurança ainda, com certeza, no dia de hoje. E mais ações da polícia. Paulo Guerra, durante a noite e madrugada, muitas ocorrências, muitas pessoas presas por parte da Secretaria de Segurança. No bairro do Japim, muita gente foi detida a noite de ontem que estavam vendendo droga. E os policiais da 13ª SICOM também estão fazendo um grande trabalho lá no Conjunto Viver Melhor 2. Os moradores fizeram contato conosco, antes haviam feito uma denúncia, nós pedimos o reforço do policiamento por parte da 3ª SICOM e assim foi feito. Um abraço aí para o sargento M. Lima, o famoso bigode da 13ª SICOM, que sempre está com a sua viatura lá no Conjunto Vila Real, lá no Conjunto Viver Melhor, e o proprietário do supermercado, Éder Gabriel, que fez a denúncia, agradece a presença da polícia sempre lá no Conjunto Viver Melhor 2. Foi ele quem fez a denúncia e agora a polícia está na área, lá no Conjunto Viver Melhor 2, nas proximidades
do Terminal 4, área da zona norte da cidade. E mais informações de polícia. À noite, madrugada, foi preso Diglês Marques, de 31 anos. Ele foi detido após denúncia na Avenida João Valério, no bairro Nossa Senhora das Graças. Ele estava armado, fazendo graça lá na área. Um veículo foi recuperado por policiais da 7ª SICOM. O carro foi roubado e estava lá no bairro da Betânia. Mais uma grande ação dos policiais da 7ª SICOM. Um roubo a uma pessoa que ia passando na rua. O Rodrigo de Souza, de 26 anos, e o Renerson Ramos Prestes, de 24, foram detidos. Eles estavam em uma moto preta, estavam roubando, estavam fazendo um verdadeiro arrastão quando foram dominados por policiais também da 7ª SICOM, que não tiveram sossego ontem e fizeram mais uma vez grande trabalho. Um carro que foi roubado foi recuperado pela polícia, por policiais da 7ª SICOM. Outra pessoa presa com arma e com droga. Uma pessoa foi presa pela Secretaria de Segurança. Trata-se do Raísso Nogueira dos Santos, 20 anos. Encontrado com ele um revólver calibre 38, cheio de bala, e 20 papelotes de entorpecentes. Graças aí à Secretaria de Segurança, esse homem foi preso no bairro Nova Cidade. Foi uma ação dos policiais da 10ª SICOM que fizeram a detenção desse bandido. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma triste notícia. Ontem, na padaria Sonho, tudo virou pesadelo. A padaria Sonho, localizada na Avenida Nepal, no conjunto Nova Cidade. A padaria Sonho foi pesadelo, virou pesadelo na vida de um senhor de 60 anos de idade. Paulo Guerra, por volta de 19h30, 2 bandidos e um que estava dando cobertura, supostamente dando cobertura na área externa da padaria. 2 dos bandidos entraram no estabelecimento, anunciaram assalto, mandaram os funcionários deitarem no chão. O senhor de 60 anos de idade, prestador de serviço da padaria, resolveu correr, resolveu fugir e foi barbaramente, covardemente assassinado com 2 tiros nas costas. Após matarem o senhor sem nenhuma necessidade, eles subiram na moto e acabaram fugindo. A polícia já está na investigação, a delegacia especializada em homicídios e sequestro, através de toda a sua equipe do delegado Ivo Martins, já estão trabalhando nesse caso. O homem de 60 anos de idade, infelizmente, acabou morrendo na hora. Tomara que a polícia prenda logo esses bandidos e que eles apodreçam na cadeia. Mais um maconheiro morre na cidade. Mais um noiado morreu. Ele fumou, ele cheirou, ele se esfregou. Ele tinha 18 anos de idade e se entregou ao mundo das drogas. Tudo começou com a corda dos colegas. Dá uma fumada aí, quebra aí essa parada aí, quebra esse preto aí. Quebrar esse preto é fumar um cigarro de maconha. Cheira aí, dá um tiro aí, cheirar aquelas trouxinhas de cocaína. Aí o besta caiu na corda, começou a cheirar, cheirou uma vez, cheirou 2, cheirou 3, de repente já se viu viciado e ontem morreu por excesso de consumo de drogas, ou seja, por overdose, apenas 18 anos de idade. Você que está começando a cheirar, está começando a queimar um preto aí, está se achando, todo cuidado é pouco. O grande caminho, as 2 veredas na vida do drogado, ou é a cela ou a sepultura, a cova, que são abertas todos os dias pelos meus amigos coveiros.
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, morte no asfalto. Um corpo de um homem está nesse exato momento, estendido no asfalto na Avenida São João. Esse homem morreu em um acidente de trânsito, um violento choque entre uma moto e um ônibus. Esse homem que morreu vinha em sua motocicleta em alta velocidade. De repente, um ônibus apareceu no cruzamento, não chegou a cruzar a rua, botou só a ponta do ônibus. Foi o suficiente essa ponta do ônibus, a pontinha do para-choque, para o motoqueiro chocar-se com o coletivo. Ele morreu completamente esbagaçado, morreu na hora e o corpo continua nesse momento lá na Avenida São João, no Conjunto Manoa. Os homens da perícia já trabalham, a equipe de perícias do Dr. Jefferson Mendes já faz os primeiros procedimentos de perícia no corpo e no local do acidente nesse exato momento. O carro do Instituto Médico Legal também acaba de chegar para, após os procedimentos de perícia, remover o corpo até a sede do Instituto Médico Legal, onde o cadáver passará por exame de necrópsia. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 59 exames de corpo de delito. Dentre esses, Paulo Guerra, foi feito o exame de corpo de delito no Playboy, o garoto de programa que foi convidado para animar a festa e depois levou à televisão. Ele fazia a festa para alguns homens, ele dançava para algumas titias, e acabou sendo preso por roubar uma televisão. Ele passou no IML, causou alvoroço. Um homem bonito dos olhos verdes, é garoto de programas e também ladrão. Esse bonito aí foi o pessoal que disse: eu não olho para a beleza masculina, mas há quem diga que ele tem os olhos verdes. Garoto de programa dos olhos verdes foi preso. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. Antes do esporte, os números da Mega Sena, que sorteou as dezenas 11, 13, 25, 39, 46 e 56. Não houve acertador. A quina saiu para 25 apostas, cada uma leva R$55.160,14. O Santos ainda sonha com o retorno de Robinho. O presidente Modesto Roma diz que as portas da Vila Belmiro estão abertas caso o Atlético abra a mão desse atacante. O ídolo santista está em boa fase no Atlético, que está na final da Copa do Brasil e ainda sonha com o título brasileiro. O problema para o time mineiro é que a parceria com a empresa que pagaria parte dos salários do atleta não deu certo e o clube tem de bancar sozinho cerca de R$800 mil. Por mais que a comissão técnica tente tratar o duelo contra o Flamengo como mais um jogo, não é segredo para ninguém que o clássico deste sábado é especial em General Severiano. Além de aproximar o Botafogo de uma vaga na Libertadores, uma vitória alvinegra pode enterrar de vez as chances de título do rival. Movida pela rivalidade, a diretoria aumentou a premiação. Em caso de 3 pontos, jogadores e funcionários vão dividir o bicho de R$200 mil. A CBF apresentou oficialmente na manhã de ontem Emily Lima como nova técnica da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. A ex-treinadora do São José de São Paulo assume o lugar de Vadão, que encerrou sua passagem pelo cargo na última terça-feira, após pouco mais de 2 anos no comando. A nova comandante afirmou que aposta em Marta e Cristiane por mais 4 anos e irá conversar com Formiga para que não se afaste da seleção brasileira. A Confederação Brasileira de Futebol alterou a data, horário e local da partida do Atlético Paranaense diante do Fluminense, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Anteriormente marcado para 19h30 do dia 17 no estádio Gilite Coutinho em Mesquita, o jogo passou para o feriado de dia 15 de novembro às 5 da tarde, hora de Brasília, no estádio do Maracanã. Últimas notícias. A Bovespa teve queda de 2,39% para 61.750,17 pontos. Todas as 58 ações que compõem o índice Bovespa fecharam no vermelho. As principais quedas foram da Petrobras e dos bancos.
Essa é a segunda baixa seguida da Bolsa. O dólar caiu 0,16%, cotado em 3,23. A moeda americana acumula alta de 1,24% na semana. A medida provisória que determinou o pente fino em benefícios do INSS perde validade nesta sexta-feira. Como a medida caducou, as regras estabelecidas pelo governo Temer deixarão de valer. Os segmentos de duas rodas e eletroeletrônicos sofrem os impactos decorrentes da greve dos auditores fiscais da Receita Federal. As empresas estão paralisando as linhas de produção e aguardam liminar judicial que ordene a liberação de produtos. O CIAN, Centro da Indústria do Estado do Amazonas, aguarda o julgamento de um mandado de segurança protocolado na Justiça na última semana. O CIAN ainda afirma que 4.000 containers estão pendentes de fiscalização nos portos da capital. A presidente sul-coreana Park Geun-hye é envolvida em um escândalo político pela influência de uma amiga nas decisões do governo. Aceitou hoje ser investigada por um promotor. Nunca um chefe de estado da Coreia do Sul, o país foi investigado pela promotoria desde a fundação do país em 1948. O governo dos Estados Unidos deve instalar um sistema antimísseis avançado dentro de 8 ou 10 meses na Coreia do Sul, apesar das objeções da China e da Rússia. Os dois países chegaram a um acordo para a instalação do sistema terminal High Altitude Air Defense na Coreia do Sul, depois que a Coreia do Norte executou vários testes de mísseis. A operação para esvaziar um acampamento de mais de 3.000 migrantes ao noroeste de Paris, localizado entre as estações do metrô Roaré e Stanley começou nesta sexta-feira sem incidentes. As reuniões entre o governo e a oposição na Colômbia sobre um novo acordo com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, terminaram nesta quinta-feira e as propostas acertadas serão levadas à guerrilha para avaliação, informou o ministro do Interior, Juan Fernando Cristo. Cristo afirma que após 5 dias e muitas horas de reuniões, as partes conseguiram concluir um documento com propostas e opções dos setores que promoveram a vitória do não no referendo sobre o acordo de paz com as FARC, realizado e rejeitado em 2 de outubro. A candidata democrata Hillary Clinton aparece com pequena vantagem sobre o adversário republicano Donald Trump em pesquisa da disputa presidencial nos Estados Unidos. Hillary Clinton tem 45% nas intenções de voto contra 42% de Donald Trump. A pesquisa foi feita pelo jornal The New York Times e pela emissora CBS. As eleições americanas acontecem na próxima terça-feira. Ao menos uma pessoa morreu e 30 ficaram feridas em uma explosão da manhã desta sexta-feira diante de um edifício da polícia em Diyarbakir, cidade de maioria curda na região sudeste da Turquia. A explosão foi provocada pelo que parece um carro-bomba utilizado por membros da organização terrorista separatista, anunciou em um comunicado o governo de Diyarbakir, utilizando uma expressão que designa o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK. Uma nova trégua humanitária decretada pela Rússia, aliada do regime sírio, entrou em vigor na manhã de hoje na cidade de Alepo, um cessar-fogo de 10 horas que pode ser insuficiente para retirar feridos e civis. Uma primeira trégua humanitária unilateral de 3 dias em Alepo, instalada pelos exércitos russo e sírio, que previa a interrupção de todos os disparos na cidade, chegou ao fim em 22 de outubro sem ter permitido a retirada de civis ou feridos, nem tampouco a saída dos combatentes como exigia Moscou. Quase um ano depois da sua aprovação em Paris, o primeiro acordo vinculante contra as mudanças climáticas que envolve todo o planeta entrou oficialmente em vigor hoje, mas resta um longo caminho a percorrer para que ele realmente produza efeitos. A entrada em vigor ocorre às vésperas da 22ª Conferência da ONU sobre o Clima, que começará na segunda-feira da cidade marroquina de Marrakech. Um total de 92 países já ratificaram ou aprovaram internamente o Acordo de Paris. O limite mínimo de 55 países, que representam 55% das emissões mundiais de gases do efeito estufa, necessário para que o acordo entrasse em vigor, foi atingido antes do que os especialistas esperavam. No entanto, a ONU advertiu nesta quinta-feira, como informa a agência Associated Press, que o planeta deve reduzir de maneira urgente e radical suas emissões de gases do efeito estufa para evitar uma tragédia humana. Como dissemos no início dessa edição, a Polícia Federal deflagrou na madrugada de hoje uma operação para desmantelar uma quadrilha que agia no tráfico internacional de entorpecentes, distribuindo drogas produzidas no Paraguai para os estados de Goiás, Pará, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Policiais paraguaios também participam da ação. A suspeita é que o grupo tenha movimentado 1 bilhão. Segundo a Polícia Federal, a Operação Cavalo Doido cumpre 81 mandados judiciais, sendo 21 mandados de prisão preventiva, 11 mandados de prisão temporária, 15 conduções coercitivas quando alguém é levado para depor e 34 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos em Goiás e Mato Grosso do Sul.
O ministro do STF e Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, defendeu que os juízes do país não tenham vergonha de reivindicar reajustes salariais ao discursar na abertura do Encontro Nacional dos Magistrados Estaduais na noite de ontem em Porto Seguro, na Bahia. Ao falar sobre as perdas salariais dos juízes, o ministro do STF disse que não há vergonha nenhuma nisso, porque os juízes, no fundo, são trabalhadores como outros quaisquer e têm seus vencimentos corroídos pela inflação. A Justiça Federal no Ceará indeferiu o pedido do Procurador da República, Oscar Costa Filho, do Ministério Público Federal no Ceará, de adiar o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, para todos os candidatos do país. Com a decisão da Justiça, a prova está mantida para este final de semana, dia 5 e 6 de novembro. O procurador pediu o adiamento do exame para todos os candidatos após o Ministério da Educação adiar a prova de cerca de 191 mil candidatos que fariam o exame em escolas, universidades e institutos federais ocupados por estudantes em protesto a medidas do governo federal. O exame para esses candidatos foi adiado para os dias 3 e 4 de dezembro. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário anunciou nesta quinta-feira a convocação de 13 mil beneficiários do Bolsa Família que tiveram o pagamento suspenso em outubro após cruzamento de dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que identificou doações eleitorais incompatíveis com a renda declarada por eles. Em depoimento na tarde desta quinta-feira na Justiça Federal no centro do Rio, Júlio Feynman, ex-agente de vendas da empresa holandesa SBM no Brasil, declarou ter doado 300 mil a Pedro Barusco, ex-diretor da Petrobras, e uma conta na Suíça. Segundo Feynman, esse dinheiro foi repassado como doação de campanha para o PT na eleição de 2010. O depoimento de Júlio Feynman durou mais de 3 horas durante esta quinta-feira. O juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público contra Antônio Palocci. Com isso, o ex-ministro e mais 14 pessoas viraram réus na Operação Lava Jato, acusadas de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Palocci foi apontado como responsável pelos acertos e propina entre a Odebrecht e o PT. A maioria dos ministros do STF votou a favor de que réus do Supremo não possam ocupar as presidências da Câmara ou do Senado. 6 dos 8 ministros presentes votaram sim para a ação. O julgamento foi interrompido depois do ministro Dias Toffoli pedir vista do processo. O julgamento pode ameaçar o presidente do Senado, Renan Calheiros, que é investigado em inquéritos e denúncias. Não há previsão de retomada do julgamento. Diante da possibilidade de uma debandada de congressistas, Lula reunirá as bancadas do PT nesta sexta-feira e na segunda para tentar frear esse movimento. Dirigentes relatam receio do ex-presidente de que, se não agir agora como um imã em busca da unidade, as disputas pelos rumos da sigla possam acabar esfarelando a legenda. Petistas próximos de Lula avaliam que a discussão pública sobre a sucessão fragiliza ainda mais o partido e sugerem um debate reservado sobre a renovação. Neste momento de fragilidade, se o partido ficar parado, a tendência é que haja dispersão, sustenta um deputado da sigla. Petistas dizem que o partido está dividido em 2 grupos. Os que estão preocupados com a sua capacidade eleitoral e os que acreditam na refundação do PT a partir do resgate de suas bandeiras históricas. Após eleger os prefeitos que comandarão a maior fatia da população, o PSDB prevê conquistar uma bancada de 80 deputados federais em 2018 contra 54 eleitos no último pleito. Já o PT estima que pode perder metade de seus 59 deputados. Os destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira: o Globo do Rio de Janeiro. Palocci e outros 14 se tornam réus na Lava Jato. Folha de São Paulo. Marcelo Odebrecht usará tornozeleira por 5 anos caso feche delação. O Estado de São Paulo. Maioria no STF vota para que réus saiam da linha sucessória presidencial. No Planalto Central, na capital da República, ocorreu o Brasiliense. Paulo Roberto Costa deixa de usar a tornozeleira eletrônica. O valor econômico. Acordo no TSE deve separar contas da campanha de 2014 para poupar Temer. Estado de Minas. Assalto acaba com homem baleado e mulher agredida em BH. Jornal do Comércio no Recife. Justiça condena PSB e empresários a indenizar a família de piloto de Eduardo Campos. Fortaleza Diário do Nordeste. Ceará é primeiro estado do Nordeste em casos de suicídio. 0 hora Porto Alegre. Brasileira que teve os filhos mortos em Porto Rico tinha medo do marido, diz família. O Brasil Econômico. 3 em cada 4 brasileiros têm medo de ser assassinados. Edições impressas locais, Jornal do Comércio. Greve da Receita Federal paralisa a produção do final de ano na Zona Franca de Manaus. A crítica. Desaparecidos, mães em desespero. Quero meu filho, nem que seja morto. Amazonas em Tempo. Nova matriz econômica começa a sair do papel. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens
José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Milton Cabral, com supervisão técnica de Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição amanhã às 5h45. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência, a Grife dos Comunicadores. Hoje eles partem romantismo pelos céus da Amazônia. Valdir Correia e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6h54 em Manaus.